Boa tarde, jovens. Voltando aqui para falar de geometria diferencial, nós estamos buscando maneiras de reconhecer que uma superfície é uma superfície regular sem passar pela definição, né? Na verdade, passando, passando, porque quando nós demonstramos aqui que o gráfico de uma função diferenciável é uma superfície regular, então nós usamos a definição. Então, embutido aí está a definição. Mas é muito mais simples de você ver que, se você puder escrever aquela superfície como o gráfico de uma função diferenciável, então, conclusão imediata, é uma superfície regular. Então, o segundo resultado que nós queremos discutir aqui é o seguinte: proposição. Diz assim: se f de um aberto do R3 em R é uma função diferenciável definida, né, no aberto do R3, e A, na imagem da função, na imagem da f, é um valor regular, então a gente precisa ver ainda o que é um valor regular de f. Então, a imagem inversa de A é uma superfície regular em R3. Ou seja, resumindo, a imagem inversa, se você tem uma função diferenciável do R3 em R, a imagem inversa de um valor regular é uma superfície regular. Então, trocando em miúdos, se você tiver assim, vamos desenhar aqui o nosso U do R3, tentar desenhar aqui. Aqui você tem um aberto do R3, digamos que seja uma coisa assim, sei lá, qualquer coisa. Esse aqui é o nosso U em R3, aberto, né? Daí, poxa vida, aí você tem definido aí nesse aberto uma função f, né, diferenciável, tá? Diferenciável, chegando em R, né? Chegando aqui em R. Bom, digamos que A, aqui na imagem da função, seja um valor regular. Valor regular de f, né? De f. A imagem inversa dessa A, que vai ser uma coisa, sei lá, pode ser qualquer coisa aqui assim, tipo, né? Uma coisa assim, digamos que essa seja a imagem inversa de A. A sendo o valor regular, isso aqui é superfície irregular. Então, o vermelho aqui é uma superfície regular, por ser a imagem inversa de um valor regular da função f. Tá bom? Agora, o que cargas d'água é um valor regular? Aí vamos lá. Você lembra daquela função lá do cálculo 1, f de r em r, quando você derivava e dava zero, você dizia que ali era uma singularidade, né? ou ponto crítico, né? Um ponto crítico ou um ponto singular, era uma singularidade. Estou usando aqui a singularidade, mas eu vi no livro do Manfredo, ele fala em ponto crítico, né? Em valor crítico, ponto crítico, mas é a mesma coisa, né? Você tem uma singularidade. Então vamos ver a definição aqui de valor regular. Na verdade, vamos definir o que é um valor singular. Dada uma aplicação diferenciável f do R3 em R, onde U é um aberto do R3, dizemos que P em U é um ponto singular de f, se a diferencial no ponto P não é sobrejetora. E você sabe que, para você reconhecer que a diferencial não é sobrejetora, que você tem que olhar para onde? Para as derivadas parciais, né? O que equivale a dizer, aqui já damos a equivalência, que as derivadas parciais calculadas em P, aqui calculadas em P, né? Isso é calculado em P, calculado em P, calculado em P aqui. As derivadas parciais calculadas em P são todas nulas. Aí você tem um ponto singular, você tem uma singularidade, tá certo?
Dizemos ainda que a imagem do ponto singular é um valor singular. Tá? Então você tem um valor singular, a imagem do ponto singular. O que é um valor regular? É tudo que não é valor singular, tá? Aquilo que não é imagem de um ponto singular. Ou seja, se A em R não é um valor singular de F, então dizemos que A é um valor regular de F. Então, entendendo que é uma singularidade, você sabe que é um valor regular. Né? É só pegar um ponto que não seja ponto singular e olhar para a imagem dele lá. Ou alguém que não está na imagem, né? Também é um valor regular. Tá certo? Porque não vai ser a imagem de um ponto singular. Por exemplo, só para a gente ver aqui, eu vou querer demonstrar essa proposição. Nós vamos querer demonstrar a proposição. Agora nós já sabemos o que é o valor regular, mas para demonstrar essa proposição eu preciso do teorema da função inversa, ou teorema da aplicação inversa. Então eu vou enunciar antes o teorema da aplicação inversa, só para você lembrar, porque eu vou usar na demonstração. Isso eu vou fazer no outro vídeo. O que eu quero agora de imediato é só mostrar a aplicabilidade dessa proposição. Como é que você aplica essa proposição? O que nós queremos mesmo? Você tem que ter uma função, seja, por exemplo, essa função de R3 em R, uma função assim, de R3 em R, seja F uma função de R3 em R, definida assim, dada por f de x, y, z, vamos colocar assim, x quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado menos 1, tá bom? Então, quais são os pontos, quais são as singularidades dessa função? Vamos ver como é que você faz na prática, tá? Quais são as singularidades dessa função? Aí você vai fazer o quê? Você deriva, olha para as derivadas parciais, né? Deriva em relação f em relação a x, vai dar 2x. Deriva f em relação a y, o resultado é 2y, tá certo? Só para lembrar. Deriva em relação a x, 2x, deriva em relação a y, 2y, deriva em relação a z, 2z. Tá bom? Derivadas parciais da f em relação às suas variáveis. E a derivada aqui, del f, del z, é igual a 2z. Quando é que essas coisas todas são nulas? Né? Del f, del x, del f, del y, igual a del f, del z, igual a zero, se somente se 2x igual a zero, y igual a zero, z igual a zero. Né? Então, x igual a y igual a z igual a zero. Ou seja, a única singularidade da função, portanto, a única singularidade de f é o ponto 0, 0, 0, a origem, né? Tá bom? Quando x for igual a zero, y igual a zero e z igual a zero. É 0, 0, 0. Ou seja, se eu pegar o único valor singular, que implica que o único valor singular de f é f de 0, 0, 0, que é igual a f de 0, 0, 0 é igual a menos 1, né? Igual a menos 1. Logo, 0 em R, né? 0 aqui em R, é valor regular de f, né? Porque o único valor singular é menos 1. Então, 0 diferente de menos 1 é valor regular. Portanto, f menos 1 de 0 é uma superfície regular.
Mas o que é f menos 1 de zero? F menos 1 de zero são todos os pontos do R3 que são levados em zero, né? Ou seja, está escrito f de x, y, z é igual a zero. Ou seja, vamos lá para outra página. Então, continuando aqui. Continuando. Então, nós tínhamos aqui que f é menos 1 em zero é igual a todos os pontos do R3, tais que f de x, y, z igual a zero. Ou seja, são os pontos do R3, tais que x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Lembra da definição da função aqui, né? F de x, y, z é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é menos 1, perdão, não é igual, é menos 1 igual a zero, que você pode escrever também assim, x, y, z, R3, tá o quê? X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é igual a 1. E o que é isso aqui? Isso nada mais é que a esfera, né? R2, a S2, tá certo? A esfera no R3, tá bom? Então, outra maneira de você concluir que a esfera é uma superfície regular. Então, nós concluímos pela proposição que f é menos 1 de zero, a imagem inversa de zero, é uma superfície regular por ser zero um valor regular. Pela proposição concluímos isso, mas a imagem inversa de zero nada mais é que a esfera. Então, outra vez concluímos que a esfera é uma superfície regular. Ok? Muito obrigado, espero que tenham gostado. No próximo vou somente enunciar, para a gente lembrar o teorema do valor da aplicação inversa, da aplicação inversa e porque eu vou usar na demonstração da proposição, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus.